Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, na verdade duas lições, a de jovens e de adultos. Neste trimestre estamos estudando, por meio delas, os livros de Levítico e Efésios. Tem sido realmente uma aventura de conhecimento muito importante e um aprendizado fantástico. Eu estou gostando muito das lições e por isso estou recomendando aqui as duas, porque neste trimestre elas tratam de temas diferentes, livros bíblicos diferentes. Efésios, nós estamos na lição número 7, que tem como título, deixa eu lembrar aqui, lição 7, tem até uma ilustração aqui interessante de um quebra-cabeça, né, com a igreja, que fala de unidade na diversidade, o corpo unificado de Cristo. E eu acrescentei aqui os ventos de doutrina. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso aí. E a lição de jovens, curiosamente, apesar de tratar de um livro diferente da Bíblia, traz um tema que de certa forma tem semelhança com o da semana aqui dos adultos. Você perceberá por quê. Antes eu vou ler aqui com vocês, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia também comigo aí, em Efésios capítulo 4. Eu vou ler dos versos 1 a 16 de uma vez e depois vamos voltar aqui a alguns pontos que a lição destaca. Efésios 4, começando no verso 1. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o enfoque da lição, a preservação da unidade por meio do Espírito Santo. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas por ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bem, tanta coisa que Paulo traz aqui nesses versos, né? Primeiro ele fala da unidade da igreja, depois ele fala sobre o fato de que Jesus deixou para essa igreja dons especiais, como o de profecia, por exemplo, tão mal compreendido muitas vezes, e que ao nós nos envolvermos na missão da igreja e darmos atenção a esses dons e permanecermos unidos na verdade, nós estaremos evitando os ventos de doutrina, as heresias, as mentiras, as ideologias que têm varrido o mundo e tentado se infiltrar na igreja e perverter as pessoas também. E assim, nós permaneceremos firmes até o fim. Em resumo, Paulo trata disso nesses versos, né? A lição vai detalhando cada um desses aspectos, começando aqui por domingo, que tem como título a unidade do Espírito. Virtudes que levam à unidade, como humildade, mansidão e longanimidade. Se não houver de fato em nosso coração humildade, mansidão e longanimidade, que é paciência, né, não haverá unidade na igreja. Se cada um quiser fazer do seu jeito,
se achar melhor que os outros, mais importante aquilo que ele faz do que aquilo que os outros fazem, não dar atenção ao fato de que a igreja trabalha com comissões e não pela ideia da cabeça de cada um, a unidade não será possível mesmo. Agora, se nós estivermos cheios dessas características que são próprias de Jesus, né? A humildade, mansidão, a longanimidade, aí será possível sim haver unidade na igreja. Então aqui analisa cada palavra, né? Humildade, acrescentando a ideia de considerar os outros superiores a si mesmo. Humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, mas como uma virtude positiva de apreciar e servir os outros. Mansidão é a qualidade de não ser excessivamente impressionado com o senso da importância própria, e também significa cortesia, consideração, gentileza. Como seria bom se todos tivéssemos essas características, na verdade, na igreja, em casa, no lar, no trabalho. E finalmente, longanimidade é a qualidade de quem é capaz de suportar provocações e dificuldades. Todas essas qualidades giram em torno do tema de se afastar da importância própria e, em vez disso, se concentrar no valor dos outros. Humildade, mansidão, longanimidade. Peçamos a Deus que essas qualidades, atributos, façam parte de nossa vida, para que assim a unidade na igreja possa ser também preservada. Segunda-feira, unidos no único Senhor, e aqui fala dos 7 elementos que apoiam a união da igreja, em Efésios 4, 4 a 6. Que ponto de vista Paulo quis apresentar com essa lista? Eu vou ler só um trechinho aqui da lição que diz assim, da lição de segunda-feira. Paulo não pregou as heresias do panteísmo, que identifica a natureza com Deus, nem do panenteísmo, que argumenta que o mundo está incluso ou incluído no ser de Deus, embora não esgote esse ser. Porém, proclamou a transcendência, é sobre todos, de Deus. Então eu quero reler com você esse trecho aqui, que é Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Aqui Paulo então traz as 7 elementos, né, que ajudam a promover a unidade. Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. De novo, Paulo não está falando de panteísmo aqui, né? Mas de um Deus que controla toda a sua criação. Ele está fora dela e a mantém, é o mantenedor, não está imerso ou diluído nessa criação como pensam os panteístas, né? E veja só, há um só corpo, né? Uma só igreja, mas não tem várias igrejas. Há um só Senhor, mas não tem vários senhores. Várias pessoas creem e servem a deuses diferentes. Há uma só fé, mas não existe vários credos. Bem, aqui o texto fala de verdadeiros. Há uma só igreja verdadeira, há um só Senhor verdadeiro, há uma só fé verdadeira, há um só batismo verdadeiro, um só Deus verdadeiro, aqueles que estão apresentados aqui na palavra de Deus. Então, são esses 7 elementos aí que Paulo destaca como elementos de unidade, né? Uma lista interessante aqui. Terça-feira, Cristo exaltado, doador dos dons. E aí, de novo, nós vemos aqui a lista, né? E entre esses dons está o dom de profecia. Dom de mestres, de ensino, de pregação, enfim, mas também o dom de profecia, né? E o interessante é que esses dons, aqui é dito pelo texto de Paulo, que eles são concedidos até que todos cheguemos à plenitude. Isso só vai ser possível na volta de Jesus. Então, esses dons, incluindo de profecia, permanecem até a volta de Jesus, na igreja verdadeira, né? Paulo citou o Salmo 68:18, que diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Esse texto retrata o Senhor, Yahvé, como um general conquistador que, tendo conquistado seus inimigos, subiu o monte em que sua capital está construída, com os cativos de batalha em sua comitiva. Ele, então, recebeu homenagens, dádivas, de seus inimigos conquistados. Observe que Paulo ajusta essa metáfora ao Cristo exaltado, que concedeu dons com base no contexto mais amplo do Salmo.
Interessante, né? Aqui mais um empréstimo literário, digamos assim, em que Paulo usa um salmo, né, um texto do Antigo Testamento, e o aplica ao fato de Jesus ter sido vitorioso, vencedor, subido ao céu e deixado ali esses presentes, essas dádivas, esses dons para a igreja. Dons do Jesus exaltado. Quarta-feira, a ênfase de novo, né, ao fato de que esses dons permanecem com a igreja até a volta de Jesus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que servem esses dons? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esses dons permanecem na igreja até a volta de Cristo com a finalidade de edificar o corpo de Cristo, que é a própria igreja. Então se dons como de ensinar, pregar, ou de profecia, né, pastores e mestres estão sendo usados para crítica, para a promoção da desunião, da falta de unidade, para ganho pessoal, ou qualquer outra coisa, vaidade, eles não provêm de Deus. Por quê? Porque os dons espirituais que Deus concedeu à igreja são dados para que haja edificação dos crentes, para que todos sejam beneficiados em sua caminhada para o céu, para a Canaã celestial. A lição aqui traz uma ilustração que foi proposta pelo pioneiro Ryan Smith na Review and Herald de 13 de janeiro de 1863. Eu tenho usado frequentemente também essa ilustração em palestras, em sermões, quando eu falo sobre o dom profético, né? E mencionamos ali o dom de Ellen White, o dom profético manifestado na vida de Ellen White, de um capitão de navio. Eu sempre coloco assim, 2 capitães recebem instruções para seguir avante em sua viagem, colocando assim, contextualizando no Brasil, no Rio Amazonas. O primeiro capitão recebe um mapa e a instrução de que o mapa levaria até um certo ponto do caminho e dali para frente ele receberia mais instruções provenientes de uma pessoa que viria encontrá-lo. O segundo capitão recebe as mesmas instruções. O primeiro capitão avança até o ponto indicado no mapa, chega lá, ele para e aguarda a chegada de alguém com mais informações. E essa pessoa de fato vem e o ajuda a completar a viagem. O segundo capitão, rebelde, ele vai com aquele mesmo mapa, chega no ponto e ele pensa assim: mas eu já tenho o mapa, eu tenho experiência, eu vou prosseguir na minha viagem sem esperar que venha qualquer tipo de instrução adicional. Pergunta é, quem realmente obedeceu o mapa, levando em consideração que o mapa previa a vinda de alguém com mais informações? Quem obedeceu o mapa foi aquele que fez o que o mapa diz. A Bíblia é o mapa. As orientações adicionais, elas vêm por meio do dom profético que não se esgotou, que não se encerrou, ele prossegue. Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Aqui em Efésios vemos o dom profético permanecendo até a volta de Jesus. Lá em Apocalipse 12, 17, é dito que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, que representa a igreja, e foi fazer guerra contra o restante, o remanescente dessa mulher, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O mesmo Apocalipse 19, 10 explica que esse testemunho de Jesus é o dom de profecia. Portanto, não temos motivos para duvidar de que o dom profético permanecerá com a igreja até o fim do tempo. Que haveria a manifestação desse dom profético, obviamente que não mais canônico, porque a Bíblia está fechada, o cânon está fechado, não precisamos de uma segunda Bíblia, mas as orientações adicionais para completarmos a viagem e para darmos importância ao mapa, à Bíblia, elas viriam como estava profetizado. E elas vieram. E nós louvamos a Deus por essa ajuda, pelo fato de Ele não nos ter abandonado neste mundo, justamente na época mais probante, mais difícil, que antecede a volta de Jesus, justamente. É isso. Quinta-feira, crescendo em Cristo, que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? É o verso 14, né, que eu já li, e que diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu fico triste quando vejo pessoas que assistem a um vídeo da internet e já têm a fé abalada, e já pensam em abandonar a igreja. Tem surgido muitos canais, aí, muitos sites e pessoas usando aí as mídias sociais, os canais do YouTube,
para difamar a igreja, para levantar críticas e acusações, e não seria diferente levando em conta que o dragão está irado contra a mulher, e que a igreja está se levantando com o poder do Espírito Santo, anunciando a volta de Jesus. Acabamos de entregar e vamos continuar entregando milhões de livros do grande conflito, e você acha que o inimigo ia ficar calado, ia ficar tranquilo no canto dele, não iria manifestar sua ira contra a igreja? Sim. E uma das formas mais eficazes que o inimigo encontra de atacar a igreja é usando ex-adventistas, usando aqueles que já pertenceram à igreja, aqueles que nos conhecem e sabem como nos ferir. Então ele tem feito justamente isso, né? Usado pessoas assim, que com astúcia, como diz o texto, né? Com artimanhas, tem soprado esses ventos de doutrinas, de heresias, de ataques, e infelizmente muitas pessoas se comportam mais como crianças inconstantes, como meninos inconstantes, do que como cristãos com a fé sólida, com a fé madura, e acabam sendo levados por esses ventos. É uma pena isso, porque material para estudo temos de sobra, porque respostas às questões temos, e eu louvo a Deus por pertencer a uma igreja, já faz 30 anos que eu sou adventista, que tem me ajudado a encontrar respostas para questões fundamentais, porque é uma igreja embasada na Bíblia. Então não serão esses ventos diabólicos que vão balançar a minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido e no que eu tenho crido. Então aqui fala de esquemas enganadores, ventos de doutrina. Coloca aqui a palavra, Paulo usou a palavra grega kubeia, jogo de dados, de forma figurada para indicar astúcia ou truques. Eles usam astúcias, truques, né? E quem já foi alvo aí de difamação, de calúnias, como eu já fui algumas vezes, pode ter certeza de que essas pessoas não estão comprometidas com a verdade. Satanás é o pai da mentira, e muitas dessas pessoas acabam agindo como ele, né? Enquanto nós que queremos servir a Deus e queremos andar em seus caminhos, temos apenas a verdade para ser utilizada e vamos usá-la apenas. Mesmo que muitas vezes pareça que os que podem usar a mentira têm lá suas vantagens. Bem, de que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? Efésios 4, 15 e 16, né? Que menciona assim: mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sempre lembrar que Jesus é o cabeça, Jesus é o líder dessa igreja, e que nós, como partes dela, né, como membros dessa igreja, temos que fazer a nossa parte, o nosso melhor, para torná-la um ambiente melhor cada vez mais e fazer nossa parte conforme Deus nos dotou com dons espirituais. Ao passar pelo ensino divisor para o ensino dos mestres provados e confiáveis, eles avançariam para a verdadeira maturidade cristã e desempenhariam papéis eficazes no corpo de Cristo. A lição termina dizendo que, perguntando, né, quais são os ventos de doutrina que sopram hoje, como ficar firmes contra eles. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Por exemplo, o progressismo, que relativiza a Bíblia, que questiona os textos da Palavra de Deus, questiona a inspiração da Palavra de Deus. Temos o dominionismo, que mistura política com religião, achando que este mundo deve ser transformado no reino de Deus aqui na Terra, e esquece que a intervenção de Deus é que trará o reino eterno. Temos o alarmismo, pessoas que aí criam seus canais, usam a internet para criar alarde, falsas ideias, ou então dando uma roupagem alarmista, sensacionalista, que acaba cansando as pessoas e afastando aqueles que procuram coisas de forma mais racional. Nós temos também o antitrinitarianismo, que nega a existência eterna de Jesus, a divindade, a personalidade do Espírito Santo, e assim causam divisão na igreja, vão se formando dissensões, e esses grupos, infelizmente, acabam, como a história tem mostrado, em frustração, em discórdias. Se não há o Espírito Santo criando unidade, se nega o Espírito Santo, o que acontece com esses grupos? Esfacelamento, grupos que surgem de grupos, e assim vão se esfacelando e terminando realmente numa situação muito triste, infelizmente. Vamos lutar para promover a unidade. Vamos buscar aquilo que eu tenho chamado de fontes limpas, águas cristalinas, evitar esses conteúdos aí de internet obscuros, evitar livros que só têm o objetivo de criticar
ler aquilo que realmente é verdadeiro, é honesto, os conteúdos da igreja, ir por nós mesmos às fontes, à Bíblia, aos livros de Ellen White, aos livros de testemunhas oculares, como Arthur White, por exemplo, que escreveu uma das melhores biografias de Ellen White, neto dela. Então vamos buscar as fontes limpas e evitar essas fontes poluídas que só causam discórdia, só criam divisão onde deveria haver unidade. Deus quer usar a igreja unida para terminar a obra de pregação do Evangelho. E o diabo, ele sabe muito bem que essa igreja é um exército quando realmente usada pelo Espírito Santo. Então ele cria divisão, cria discórdia. Não sejamos nós instrumentos de discórdia na igreja. E a lição de jovens, olha que interessante, tem como tema ministério. E fala, né, sobre... Eu até postei no canal da lição, o contextobiblico.com.br. Contexto, lembrando que é com M, né? É uma brincadeira com a palavra aí. Contextobiblico.com.br é o site. Você encontra lá um comentário sobre a lição desta semana, que fala sobre o ministério. Por causa da cruz, hoje todos que fazem parte do povo de Deus são sacerdotes. É aquele texto, né, que fala sobre o fato de que nós somos reino de Deus, nós somos nação santa, povo escolhido, somos sacerdócio real. Ou seja, Deus quer nos usar para levar a mensagem às pessoas e trazê-las para Jesus. É o que um sacerdote faz. Ele é a ponte, é o mediador entre Deus e seus filhos. Deus espera que nós, como igreja, unidos, possamos ser um reino de sacerdotes para levar a mensagem às pessoas que precisam dessa mensagem. Eu até preguei recentemente sobre esse assunto, está no meu canal, o sermão Nação Santa, ou melhor, Geração Eleita. Você encontra ali esse sermão que tem tudo a ver com o tema da lição dos jovens desta semana. Que Deus nos ajude a ser unidos pela fé, pela verdade, unidos no Espírito Santo e fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel de preservar a unidade, levar a mensagem aos outros, ser um povo eleito, uma geração eleita e sacerdotes de Deus neste mundo que tanto precisa dessa mensagem de salvação. Vamos concluir com uma oração? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua imensa bondade, por teres nos chamado para este caminho. Nós te pedimos, ó Deus, que sejamos promotores da unidade no Teu povo. Possamos ser também como sacerdotes, levando essa mensagem, aproximando as pessoas de Ti, sendo pontes em lugar de muros. Dá-nos a Tua paz, Senhor, abençoa a Tua igreja em todo o mundo, para que ela possa cumprir essa missão até que Jesus volte. Nós oramos em nome dEle. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.